Bom dia, meu planetário! E agora vamos para o segundo ponto de investigação do programa. Como assim um ponto de investigação? Sim, vamos falar agora sobre a notícia mais esperada dos últimos 4 anos, eu diria. Bolsonaro preso amanhã. E sim, a gente não gosta de falar sobre fake news, então não, ele não tá oficialmente preso amanhã. A gente espera, a gente torce. Há essa possibilidade, mas não é oficial. É só um desejo. Tá? Estaremos aqui falando sobre coisas íntimas e desejos nossos, né? Porque foi deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira, dia 3 de maio, a Operação Venire, com o objetivo de apurar fraudes no cartão de vacina de Bolsonaro e de pessoas próximas ao genocida, tá? Bolsonaro foi alvo de mandado de busca e apreensão. Os envolvidos são suspeitos de crime de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos no sistema de informação e corrupção de menores. Pega! Caralho, peraí, como assim, gente? Tá. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho na história. Vamos voltar um pouquinho pro começo. Vocês lembram quando o Genô disse que tinha provas contundentes que fraudaram as eleições? Aquelas que ele tinha ganho? Então, quando ele falou isso, naquele negócio todo, eu sou o presidente, faço o que eu quiser, bababá, bababá, bibi, bababá, ele chegou lá e lançou um inquérito sigiloso da PF no Twitter. Olha só as Big Techs aí. E, assim, além de ser um puta de um abuso de poder, já era um grande problema. Além de ser uma puta de uma burrice, já era um outro grande problema. Ainda teve o lance que essa investigação ela foi publicada numa página. Ela estava em algum lugar, ela estava com um IP. E essa página, quando rastrearam, acharam justamente um parente do senhor Mauro Cid. Nome que a partir de então será usado bastante nesse programa. E quem é Mauro Cid? Mauro Cid é basicamente o assistente do Bolsonaro. Vamos resumir? Ele é o assistente do presidente. Ele tá lá para fazer as coisas que o presidente precisava sem... Ele tinha um cargo que se chamava assistente de ordens. Ou seja, só para deixar claro, ordens. É como ele é o assistente que ele recebia ordens. Eu vou deixar isso claro aqui agora, mas eu vou reforçar muito isso daqui a pouco. Mas é assistente de ordens do presidente. Perfeito. E aí, foram... Porra, como assim, Mauro Cid aqui? Quem é esse? Ele não é assistente do Bolsonaro? Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí foram olhando a capivara digital do menino e por acaso, acharam um negócio de um cartão de vacina do presidente. E aí, o cara lá da PF olhou assim pro outro e fez, peraí, o presidente não tinha dito que não tinha se vacinado? Não, ele falou, ele tá aqui, depoimento que ele não se vacinou. Aqui 50 milhões de depoimentos. E por que tem esse cartão aqui? É dele? Não, claro que é dele. Esse cartão foi tirado em... Eita. Peraí, esse cartão foi tirado aonde? Ah, esse cartão foi tirado na Baixada Fluminense? Curioso. Vamos investigar. E a gente teve... Eu tenho que dizer isso, eu digo isso com uma emoção, um negócio tão gostoso. Eu acordei, olhei o telefone, fui ver as notícias e vi. Bolsonaro é acordado com PM na porta, às 6 da manhã. PF, desculpa. PF na porta, às 6 da manhã. E eu acho que essa notícia só não superou
a jornalista da CNN chorando porque o Lula tem um bom dia. O Lula deu um bom dia esse dia de operação e o Bolsonaro tá preso. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu não tenho como não ter A me gente vai sentido. falar sobre isso daqui a pouco também. Mas vamos lá. O que aconteceu, tá? Houveram inserções falsas que ocorreram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. Notem, dezembro de 2022, último mês em que Bolsonaro era presidente, tá? A apuração indica que com o objetivo deste grupo era manter coeso o elemento identitário de Bolsonaro, que era justamente o que? Ele viver falando que ele era anti-vacina. Né? E o que acontece? Ele tinha que ter alguns documentos, segundo a própria PF, a intenção seria justamente a entrada e possivelmente também a locomoção do presidente em país estrangeiro. Porque, não sei se vocês lembram, o Bozo ele fugiu do país para não ter que passar a faixa pro Lula. Então, para isso, existem leis, inclusive, principalmente nos Estados Unidos, em que você não pode viajar de avião e não pode entrar em alguns lugares se você não estiver com o sistema vacinal completo na Covid, tá? Então, o que aconteceu? Essas inserções falsas aconteceram nesses dois períodos, tá? O cartão de vacinação contra a Covid de Bolsonaro foi emitido pelo aplicativo do Conect SUS, por meio de um computador dentro do Palácio do Planalto, e que pertence à presidência da República, tá? Isso levou, inclusive... Cara, é sério. Os caras acham que se ele apertar no delete, não fica rastro. A sorte do esperto é que só a mãe dele teve filho esperto. Nossa senhora. Todo mundo é burro, só ele é esperto. Essa inconsistência que levou a Polícia Federal a suspeitar da fraude nos documentos, né? E por isso que levou à apreensão do celular de Bolsonaro, tá? Então, ele teve o celular apreendido e, segundo ele, inclusive, ele fala com todas que o celular dele nem senha tinha, né? Então acho que ele pegou aquele celular laranja ali assim pra deixar, mas vamos deixar ele isso pra ver. ver. Ele 3310 ali que tava jogado, velho, tá ligado? E aí o que acontece? Sobre celular a gente vai falar muito ainda também, porque essa operação Avenir, ela colocou muitas coisas aí pra frente, tá? E aí, gente, eu queria deixar também claro que a operação Venire, ela deriva do princípio venire contra factum proprium, que significa vir contra seus próprios atos, que é do direito civil. Ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos. É um princípio base do direito civil e do direito internacional. Então, o próprio nome da operação já é tipo assim, eu achei muito assim, sagaz. Muito, toma aí que você agora tem que responder pelo que tu fez. E o que isso acabou gerando já, gente? Ele tirou o passaporte lá no Rio. Mas ele foi vacinado em Goiás. Caralho, que agulha é grande. Ele não estava nem em Goiás na época. Ele foi vacinado numa cidade chamada Cabeceiras, no interior de Goiás. Tá? É lá onde pode ter sido fraudado o cartão de vacina dele e dos familiares e assessores também. Tá? E aí o que aconteceu? O prefeito de Cabeceiras, que é o Everton Francisco de Matos, conhecido como Tuta, garantiu que o Bolsonaro, bem com outros alvos da Polícia Federal, não foram imunizados no município. Apesar deste mesmo prefeito ser apoiador de Bolsonaro.
Tá? Quem diria? O que acontece? Por que chegaram na cidade de Cabeceiras? Por quê? Porque toda vacina ela tem que conter o lote. E o lote da vacina, quando no seu registro de vacinação, tem lá o lote da vacina que você foi vacinado. Eles podem rastrear de onde foi esse lote que foi enviado. Então, o lote da vacina que o Bolsonaro foi vacinado foi enviado para essa cidade no interior de Goiás, a qual ele não estava lá. Inclusive, tá? Sabe o que é mais curioso? E tem outra coisa muito curiosa nessa parte, tá? Que a técnica de enfermagem Silvana de Oliveira Pereira, que consta lá no sistema do Conecta SUS, como tendo sido ela a responsável pela aplicação da vacina, já negou ter aplicado a vacina em Jair Bolsonaro. Tá? Ela está no Sistema de Redes Nacional de Dados em Saúde, o RNDS, e ela teria aplicado a vacina da fabricante Pfizer, lote FP7082, lá em Duque de Caxias, que seria a outra dose que ele teria tomado. E ela já negou, falou, não fui eu, não tenho nada a ver com isso, me tira desse BO, que essa fraude não é minha. O interessante é que se esse desgraçado não tivesse metido sigilo de 100 anos na porra do cartão de vacina, que não faz sentido nenhum, nada disso teria acontecido. Entendeu? Mas agora eu quero mostrar só um trechinho aqui, que eu acho que é importante pra gente contextualizar, que foi isso aqui que aconteceu, ó. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Entendeu? Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Jogando ao vivo. Nossa. Pois é. Nossa. Gente. Vamos lá, vamos falar agora, passar um pouquinho para outros dados. Vamos falar aqui os alvos. Foram 16 alvos da polícia entre busca e apreensão. Tá? Jair Messias Bolsonaro. O segundo foi Mauro César Bragança, Cid, que é o que a gente falou agora há pouco, que ele é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e ele foi preso. E está preso preventivamente. Tá? Gabriela Santiago Ribeiro Cid, que é a esposa de Mauro Cid. Tá? Gutenberg Reis de Oliveira, que é um deputado federal pelo MDB do Rio de Janeiro. Olha só, quem diria? Eduardo Crespo Alves, que ele é militar brasileiro. Farley Vinícius Alcântara, que é um médico que estaria envolvido nesse esquema. Tá? João Carlos de Souza Brecha, secretário do governo de Duque de Caxias, que também foi preso. Luiz Marcos dos Reis, que é sargento do Exército, ex-integrante da equipe de Mauro Cid e que também está preso. Max Guilherme Machado de Moura, que é um PM, segurança de Bolsonaro, também está preso. Tá? Marcelo Costa Câmara, assessor especial de Bolsonaro. Ailton Gonçalves Moraes Barros, candidato a deputado estadual pelo PL do Rio de Janeiro em 2022, está preso. Guardem esse nome. A gente vai falar um pouquinho dele ainda. Guardem esse nome. Tá? Marcelo Moraes Siciliano, que é ex-vereador do Rio. Sérgio Rocha Cordeiro, é militar do Exército e também segurança de Bolsonaro, também está preso. Tá bom? Camila Paulino Alves Soares, que é enfermeira da Prefeitura de Duque de Caxias. Cláudia Helena da Costa Rodrigues, chefe da Central de Vacinação de Duque de Caxias do Rio de Janeiro. Tá? E Marcelo Ferreira de Holanda, que também é militar envolvido nesse escândalo todo. Tá? Então, temos aqui algumas pessoas presas que são muito próximas a Bolsonaro, como o Mauro Cid, que era ajudante de ordens. A gente tem 2 seguranças dele que estavam no convívio direto, inclusive foram os 2 seguranças que estavam com ele nos Estados Unidos esse tempo todo que ele ficou lá.
bom? A gente tem essa galera toda. Temos, inclusive, pessoas que estão ligadas também ao governo de Duque de Caxias que estão implicados nesse escândalo, né? E aí, agora que a gente vai falar de algumas coisas muito interessantes, porque todas essas 16 pessoas que eu falei, elas tiveram a visita da Polícia Federal, seus celulares foram apreendidos, celulares, tablets, computadores, cartões de vacina também, entre outras coisas. Os que não foram presos tiveram os seus celulares apreendidos. Os que foram presos, além de terem os seus celulares apreendidos, ainda tiveram que fazer explicações dentro da própria polícia, né? E é o que a gente vai começar a falar sobre agora. Porque quando você chega lá e mexe no vespeiro, normalmente sai vespa. Às vezes, Bora começar. sai vespa. Vamos começar, porque tem muita vespa pra sair daí. Muita. Mas olha, eu acho que a gente pode começar com o tal do Ailton. O que você acha? Ailton? Bora. Por que você quer começar com o tal do Ailton? Porque pra mim ele representa muito a alma bolsonarista do rolê. Eu acho que Ailton, inclusive, é o que é mais possível de delatar o Bolsonaro também, tá? Também torço por isso. Ele ou o Anderson Torres. Não esquecemos o ele Anderson é o Torres. Anderson Torres, mas é o Anderson Torres que a gente ainda vai falar dele também nesse caso aqui, que o caso a gente não tá falando só sobre a Operação Venírio, mas no caso, inclusive, é Bolsonaro preso amanhã, talvez. Preso amanhã. Quem sabe? Mas Com bora sorte. lá. Com sorte, né? Com sorte para a nação e para a população não só brasileira, quanto mundial. Pronto, o que aconteceu? Esse Ailton de Barros e aquele cara que a gente falou, o Mauro Cid, Sim. eles trocaram muitas mensagens de Zap Zap. E eles não pensaram que isso era uma evidência gerada contra eles mesmos. Eles se achavam tão... Acima de qualquer coisa. Acima de qualquer punição. Eles se acham tão intocáveis que eles não têm problema de gerar várias provas contra eles mesmos. Tá? E aí vamos lá. O Ailton de Barros e o Mauro Cid, eles trocaram muitas mensagens sobre o caso de Marielle Franco, inclusive, mas não só sobre isso, tá? Mas um dos trechos do documento divulgado pela jornalista Juliana Dalpiva, maravilhosa, inclusive, Ailton de Barros e Mauro Cid trocaram mensagens no dia 30 de novembro de 2022, ou seja, Lula já tinha ganho, já tinha sido inclusive diplomado, e Ailton conta sobre um problema quando eles chegam lá e ele se trata um cara como um garoto que estaria servindo de bucha. Aí ele escreve o seguinte, abre aspas, eu sei dessa história da Marielle, toda, irmão, sei quem mandou, sei a porra toda, entendeu? Essa bucha nessa parada aí, está de bucha essa parada aí. Primeiro, duas coisas, eu achei meio que intimidador você chegar pro cara que é o braço direito de Bolsonaro e falar desse jeito. Ei, você baixa a sua bola que eu sei aí quem fez isso. Eu achei tipo assim, tô botando aqui só pra deixar claro, eu sei dessa história toda, tá? Então, é muito complicado. E ele ainda colocou o seguinte, ele colocou, abre aspas, peraí, deixa eu achar aqui. Ele ainda colocou que tratava-se de um amigo que foi vereador aqui. Não se elegeu nessa eleição e precisa falar com o cônsul. Isso aí foi divulgado pela jornalista não tão maravilhosa Vera Magalhães. Tá?
Então, o que se supõe é que ele estivesse falando sobre o ex-vereador Marcelo Siciliano, tá? Que também foi vereador extrema-direita bolsonarista de Duque de Caxias, muito próximo, inclusive, ao presidente. Mas essa foi uma das dos vazamentos que foi encontrado de uma maneira assim potencialmente danosa, feita no celular do Ailton, né? Que é uma coisa que a gente está fazendo, que a gente está falando se tem pessoas bolsonaristas e ligadas ao governo federal falando que sabem do que aconteceu com o assassinato de Marielle. E que, de maneira deliberada, não fizeram nada. E olha que eu estou cogitando a possibilidade de não ter nenhum mandante com o sobrenome Bolsonaro. Se não teve nenhum mandante com o sobrenome Bolsonaro, eles tiveram a informação e não passaram adiante, não fizeram de nada para que houvesse uma investigação ou para que houvesse uma punição sobre isso, isso já é um problemão. Já é crime. Já é crime. Já é crime. Já é crime. Mas só que ele ainda falou de outras coisas. O que mais ele falou? Bom, a gente descobriu também que aparentemente o senhor Ailton Barros. É que tem essa também. Porque o senhor Ailton, ele aparentemente é uma manifestação de outro plano, visto que ele está morto, segundo o exército, tá? Tanto é que a sua esposa /viúva recebe pensão todo mês pela morte do senhor Ailton. Inclusive, hoje, dia 10, já caiu. Há 2 dias atrás, dia 8, o Ministério Público pediu para o Tribunal de Contas da União suspender a pensão da mulher de Ailton Barros, né? Finalmente, que é no valor não caiu. de 22,8 mil. Tá? Apenas. Nossa. Porque das duas, uma. Ou é a representação de vida após a morte, ou aconteceu um pequeno golpe aqui. Né? Então, assim, é nesse ponto que eu tô dizendo que o senhor Ailton é o puro suco do bolsonarismo. Pilantra, militar, ligado com... Mas ainda teve mais coisas de Ailton Barros que vazou, né, gente? Ele fez um roteiro do golpe. Foi colocado, foi divulgado, inclusive, o áudio dele, uma conversa dele com... deixa eu ver aqui com quem que foi... mas foi vazado o áudio dele, na qual ele falava diretamente com o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, em que ele estava planejando, junto com o coronel Elcio Franco, na verdade, foi o Ailton e o Elcio Franco. Isso. Deixa eu caracterizar para vocês quem é Elcio Franco. Coloca aí no Google ele na CPI da Covid. E bota a fotinha dele aqui pra gente. Elcio Franco, ele era o segundo a hierarquia do Ministério da Saúde durante as investigações da pandemia. A CPI da Covid. Tá? O coronel Elcio, ele é aquele cara que foi... aqui, ó, esse rapaz aqui, tá aparecendo pra vocês na tela. Aqui, ó, abre a foto aí do depoimento. Ele foi depor com um pingente que tinha uma faca na caveira. Deixa eu ver se dá pra aumentar aqui. Esse cara estava indo representar o Ministério da Saúde. Aqui a faquinha. Aqui a faquinha. Tá? E a gente tá falando desse cara. Tá? Ele fez um roteiro mesmo, de uma intentona golpista. Tá bom? O que foi esse roteiro de intentona golpista? Tá? Foram divulgados áudios na qual ele, principalmente o coronel Elcio Franco, primeiro, ele xingava a alta hierarquia do exército, falando que eles estavam acovardados e com medo das consequências.
mas que deveria ser feito algo de imediato. Inclusive, a primeira coisa que deveria ser feito era acionar o Estado, acionar o Exército, que fica posicionado em Goiânia, para com 1.500 soldados armados e treinados invadir Brasília e tomar o poder. Inclusive, ele deixou bem claro e pontual isso, prender o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Isso é o que eles estavam programando isso por áudio de WhatsApp. Eu acho que o cara não teve nem como falar, não, alguém pegou meu celular e escreveu por mim. Não foi, não. Tem o áudio de WhatsApp. é de fake voice. Cara, Agora, o que me impressiona são 1.500... 1.500... Não era um cabo e um soldado? Segundo o Bananinha? Pois é, Cara, cara. tá inflacionando isso aí, irmão. Inflacionaram o golpe. Inflacionaram o golpe muito, né? Ai, cara. E esse coronel, seu Franco, primeiro, ó, cara, já vamos deixar bem claro. Se tem alguém que já tá investigado e já foi apontado como um dos caras que é responsável pelo assassinato de 700 milhões de pessoas por conta de omissão do governo, o cara era segundo na ordem, tá, gente? Segundo, tá? Ele mesmo, que foi esse cara que negou comprar vacina da Pfizer, tá? E aí ele chega lá e troca áudios falando numa intentona golpista justamente de mudança de sistema, de regime dentro do Brasil, com um ato completamente... Não posso nem dizer que seja inesperado, né? Porque dessas pessoas a gente espera qualquer coisa, mas de uma maneira completamente irracional, que a gente, inclusive, infelizmente se acostumou a ver desde a pandemia, que inclusive eles deixam registros e rastros dos crimes que cometem de uma maneira assim, bem torta à direita, Explícita. né? Bem explícita mesmo. De maneira explícita. E eu fico... e aí, esses áudios, inclusive, me deixam muito temerários quanto a uma participação em si de todo esse envolvimento, que é justamente o que a gente pode ver sobre a PGR, né? Porque, cara, atualmente, Bolsonaro ele não está respondendo por nenhum crime, porque a Procuradoria-Geral a PGR, né? A Procuradoria-Geral da República, que deveria fazer essa função, resolve por não fazê-la, tá? Então, não é porque chegou lá, se não tiver acionamento da PGR ou do Ministério Público, não há criação de inquérito. O Alexandre de Moraes, por exemplo, ele não pode criar um inquérito que ele tire do cu. Ele tem que ser acionado pela PGR ou pelo MPF. Só que a PGR está sobre as mãos, hoje em dia, da vice da PGR, que realmente hoje em dia tem trabalhado, né? Que é a vice-procuradora-geral da República, a Lindora Araújo, né? Que ela chega lá e, por exemplo, colocou, durante essa ação da Venire, ela pediu ao ministro Alexandre de Moraes que abrisse vista à PGR para que o órgão se manifestasse sobre as buscas e apreensão e as prisões preventivas no caso. Tá? Ela diz que, segundo ela, não havia elementos que pudessem embasar um mandato de busca e apreensão. Não há elementos
você ter o registro de vacinação realizado em um computador dentro do Palácio do Planalto de um cara que falava que não tinha se vacinado há poucos dias antes dele sair do Brasil para uma viagem internacional. É complicado quando a gente vê isso. Sabendo que ia perder o passaporte diplomático e todas as regalias que tinha. Vamos explicar sobre esse passaporte diplomático, né? O que acontece? Bolsonaro, para entrar nos Estados Unidos, ele estaria legal. Tá? Ele pode entrar mesmo sem apresentar nenhum documento, tá? Como chefe de Estado, que ele ainda era, ele se enquadrava nas exceções do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país dos Estados Unidos. Então ele não precisava comprovar a vacinação nem dele, nem da filha dele, da Laura. Da comitiva. Não, da comitiva precisa. Da comitiva precisa? É só ele e família? Só dele, não, nem dele e da família. É dele e dos filhos menores de 18 anos dele. Sim, tá. Então, a esposa precisou. A Michelle, para ela entrar, ela precisou ter. E tanto que a Michelle está vacinada e ela falou que está vacinada. Ela postou até caguetando. Eu sou a única da casa que tá vacinada. Então, e aí eu fico imaginando, inclusive, como deve ser uma pessoa péssima, né? Você se vacinou, se ela se vacinou, ela acredita na vacinação. E ela tem uma filha e que ela faz questão que não seja vacinada. Sabe? Ela foi obrigada a se vacinar para entrar nos Estados Unidos. Não, mas ela foi vacinada há muito tempo já, cara. Não foi agora, não. A gente sabe, mas também sabe que se perguntar, a desculpa que ela vai dar vai ser essa. Ah, também, não duvido nem um pouco. Mas, então, só para deixar claro que o que acontece? Para entrar nos Estados Unidos, ele poderia estar entrando do jeito que ele entrou. Ele não poderia circular mais por lá, ele não poderia pegar um avião de viajar por dentro dos Estados Unidos. Ele não poderia ter acesso a vários serviços dentro dos Estados Unidos. Ele não poderia visitar vários lugares dentro dos Estados Unidos sem a carteira de vacinação. Inclusive, isso aí ia ser difícil. Isso, porque para ele pegar um avião, ele precisa estar vacinado. Então, para ele voltar para o Brasil, ele precisaria demonstrar uma carteira de vacinação. Ou voltar a nado. Quando entra ali na Flórida e vai. Deportado. Ou ele voltaria deportado, ou apresentando, que aí na parte de deportação não se pede. Que se trata pessoas deportadas como lixo lá nos Estados Unidos mesmo, né? Imagina o Bolsonaro no meio dos mexicanos, é legal? Muitas vezes colocando, inclusive, em campos de concentração, separando famílias e o caralho é quatro, como já foi feito. Política americana, a gente sabe como funciona maravilhosamente bem. Então, ele não precisaria do passaporte vacinal para entrar, mas sim para se locomover e voltar. Tá? Então, só para deixar isso bem claro para todos vocês. E aí quando a gente fala sobre isso, sobre esse caso todo, um outro nome, alguns outros nomes, né? A gente pode falar, por exemplo, tem um nome que fala-se muito foi o Xandão. O Xandão autorizou isso, tá? O Xandão, ele aprovou a medida, a ação da Polícia Federal. Ele retirou o sigilo da decisão que autorizava a busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro. E no documento, o Xandão, inclusive, fala que definiu como plausível, lógica e robusta a linha de investigação da Polícia Federal que aborda a possibilidade de Bolsonaro ter fraudado o cartão de vacinação dele, tá? E também ele colocou deixou bem claro, que a Polícia Federal ela fez um vasto trabalho de buscar e pegar bases sólidas que fundamentam a busca e apreensão na casa do ex-presidente e de toda essa lista que a gente colocou. Tá? Ele também tinha determinado um prazo de 5 dias para a Polícia Federal colher o depoimento de todos os profissionais que estão cadastrados como responsáveis pela vacinação do Bolsonaro, tá? Inclusive, ele colocou no despacho que fossem apreendidas as armas, munições, computadores, passaporte,
tablet, celular e qualquer outro dispositivo eletrônico. Porém, ele negou a busca e apreensão contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro por considerar que, ao contrário de Jair Bolsonaro, não há indícios concretos nas provas adquiridas pela PF da participação dela em um esquema fraudulento. Até porque, ela deixou bem claro, eu fui a única que me vacinei nessa casa. Isso. Então, essa parte é importante porque deixar claro que muita gente usa o nome Xandão para tentar desqualificar, né? Porque falam que é como se fosse uma perseguição, perseguição. É uma briga. Ele não tem poderes para isso, então ele faz quando ele é acionado. Então a Polícia Federal acionou ele mediante uma investigação com provas e dados. E esses dados foram suficientes para embasar uma busca e apreensão para fazer mais investigação. Então, parem de falar ou supor que Xandão... O cara, passou já, né, gente? Cansa, sabe? Vamos voltar para o que importa. Vamos voltar, porque eu entendo essa sua indignação, me irrita também. Mas vamos voltar para o que importa, porque assim, a gente falou de um monte de gente, a gente especificou algumas coisinhas que estão sendo investigadas, mas tem alguém que tá muito triste, tem alguém que tá muito cabisbaixo, emagreceu, tá deprimido. Entendeu? Tô muito preocupado. Eu nunca vi tanto bolsonarista preocupado com preso desde o dia 8 de janeiro. Parece que ligou uma chavinha com eles, tá ligado? Tipo, caralho, os presos existem, gente. É mamãe que tá lá. Sabe? É meu amigo que tá lá. Porque assim, os bolsonaros, então, nossa, como eles criaram empatia com essa galera, sabe? Principalmente com Anderson Torres, que foi, poxa, defendido pelo Bananinha, que foi defendido pelo Fantástica Fábrica de Chocolate. Todo mundo saiu em busca não, tadinho do Torres, ele vai estar sofrendo muito na prisão, não merece estar lá. Ele sempre foi um cara de bem, um pai exemplar, um marido. Gente, só um parênteses aqui, tá? Vamos parar de usar pai e marido como exemplo de coisa boa, porque não é. Não tem nada a ver. Ele é um ótimo pai, é um ótimo marido. Foda-se. É uma péssima pessoa. Ele pode ser um ótimo pai, um ótimo marido e ser um escroto filha da puta. Tá? Então pare com isso, por favor. Pronto, voltando. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Anderson Torres, quem é esse cara? Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. E que quando acabou o mandato de Bolsonaro, ele virou secretário de Segurança do Distrito Federal. Tá? E aí o que aconteceu? Ele resolveu viajar de férias com 5 dias que ele estava trabalhando. Então, com 5 dias de trabalho, ele resolveu tirar férias. E aí ele foi bom da porra, meu amigo. Então, no dia 5 de janeiro, ele resolveu viajar para os Estados Unidos. O que aconteceu 3 dias depois? Uma tentativa de golpe de Estado. Tá? E aí o que aconteceu? O ex-ministro ele foi preso pela suspeita de omissão nos atentados terroristas do dia 8 de janeiro. Inclusive, foi encontrado na casa dele a minuta do golpe. Tá? A minuta do golpe, que inclusive eles falaram, a desculpa que eles usam, eu acho que a linha argumentativa de desculpa desses advogados é uma coisa assim absurdamente patética. É isso que dá a meritocracia. Tá aí dentro da justiça. Por exemplo, a linha de defesa deles fala, isso foi um documento que foi colocado e foi circulado entre várias pessoas, não sabemos quem criou, mas já que ela não foi colocada em exercício, não teve crime. Só tava aqui no meu armário, só tava guardando. Não existe. Não existe. Não existe. Fato. Não teve fato jurídico. Não. Não, planejar contra a porra da democracia nacional não é um fato, não. Não teve fato. Só teria fato se a gente tivesse apedrejado. Eita, peraí. Mas teve apedrejamento.
cagaram na mesa do Xandão, mas não teve nada a ver com isso. Esse aqui não foi exposto, foi outro. Só pra deixar claro pra você, essa minuta do golpe, ela prevê um estado de defesa com sede no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, tá? Pra derrubar o resultado das eleições e dar vitória, tirar a vitória de Lula e colocar Bolsonaro de volta no poder com os militares dando suporte. Porque já não bastava a tentativa, através da Polícia Rodoviária Federal, de embarrar a eleição. Peraí que a gente vai chegar nessa ainda, tá? Aí o que acontece? O Anderson Torres viajou. Aconteceu a tentativa de golpe, tomada do poder pelo gado, né? No dia 8. Pouco tempo depois foi solicitada a prisão e a apreensão de celulares e tudo mais do ex-ministro, de Anderson Torres. Ele estava ainda nos Estados Unidos. E aí falou, não tem problema, eu vou me entregar. Ele voltou pro Brasil e falou que ele esqueceu o celular. Nunca aconteceu com você não, velho. Você saiu de casa pra ir no mercado, e aí quando você chega no mercado, você percebeu que esqueceu a carteira? Comigo é direto, não vou mentir não. Acontece, pô. Tadinho, esqueceu o telefone. Não tinha um mandato de busca e apreensão da minha carteira, mas tudo bem. Aí mas é um detalhe. O que o sistema judiciário brasileiro falou? Não tem lógica, mas tudo bem. Existe uma coisa chamada nuvem de dados. Aí ele falou, não tem problema não, a gente tem tudo na nuvem. Aí ele falou, você pode me fornecer a senha e o login? Ele falou, claro que eu forneço. Ele foi fornecer essa senha e esse login em abril. E forneceu a senha errada. Olha, eu sou péssimo com senhas também. Eu tenho que deixar claro, não é passando pano pra golpista. 4 meses pra tentar te enviar a senha e quando envia ainda é errado. Pô, se fosse pra enviar errado, enviava logo na primeira... Amigo, às vezes acontece. Eu tô começando a usar as senhas mais fáceis porque eu já tô passando da idade e minha cabeça não tá mais conseguindo decorar muita coisa não. Eu tô usando uma senha bem fácil, lógico, porque às vezes eu esqueço mesmo. E passo meses sem usar o negócio porque eu esqueci a senha. Pois é. Mas, assim, por sorte, não é o Ministério Público que tá me cobrando essa senha, então... Pois é, gente. E aí o que acontece também? Ele também tem uma outra investigação que está acontecendo, que é justamente por ele, enquanto ex-ministro de Justiça e Segurança Pública, ter colocado no âmbito das investigações do processo eleitoral várias blitz na região do Nordeste. E aí o que aconteceu? Ele viajou para o Nordeste justamente para ter reunião com a cúpula de cima dos diretores da PRF da região Nordeste, poucos dias antes da realização do segundo turno das eleições. Tá? E aí foi marcado, inclusive, um depoimento que ele deveria prestar à justiça. Esse depoimento, ele foi... Ele, ao contrário de Jair Bolsonaro, que aí isso é uma coisa que acabou passando aqui batido, Jair Bolsonaro ele foi intimado, ele não compareceu e ele falou com todas as letras que se quisesse que ele comparecesse, deveria pegar uma coerção coercitiva. Aí o Dino, inclusive, deu uma outra jantada lá e falou, não vivemos mais nesse estado de exceção que o Brasil vivia com a Operação Lava Jato. Amém. Né? Mas ele faltou o depoimento. Muita coisa na cabeça acaba fugindo. Ele faltou o depoimento dele, mas Anderson Torres não. Isso que deixou muita gente com medo. Tá? Anderson Torres ele foi depor. E aí eu vou novamente rir da linha argumentativa que essa galera usa.
Segundo a defesa de Anderson Torres, ele dessa vez ele está argumentando que ele foi na véspera da eleição para o Nordeste, onde teve blitz, em locais estratégicos, na qual o Lula tinha ganhado no primeiro turno. Ele foi para lá para fazer uma inauguração de uma obra que não existiu. Porque não teve nenhuma inauguração de obra nesse período, que ele fala que foi fazer uma inauguração de uma obra que está inacabada. E ele não é secretário, ele não era secretário de segurança? Não, na época ele era ministro de Desculpa, Justiça. ministro da Justiça, perdão. Mas assim, que caralhos o ministro da Justiça vai inaugurar a obra? E na época, porque... Obra do quê? O fórum? Não, tem uma certa lógica aí sim, Pão. Hum. Por quê? Quando Lula foi preso, a cabeça de Lula custou caro. Bolsonaro, que foi o beneficiado da prisão de Lula, ganhou a eleição. E aí ele teve que pagar a conta. Uhum. Então, Bolsonaro ele fundiu vários ministérios e criou um super ministério. Era da Justiça, da Segurança Pública, e tinha mais uma outra função. Era Justiça, não lembro agora. Então não, ele quero era estar com o Moro. ele era responsável pela segurança pública também. Uhum. O que justificaria essa questão de fiscalização de obras em Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Entendeu? Na teoria, tá certo. Porque é ainda culpa do preço que tiveram que pagar pela cabeça de Lula. Saca? Não tem lógica a data, o que aconteceu depois e a obra que foi citada. Sacou? E aí isso que não fechou. E aí o que começou? Ele perdeu muito peso. Tem falado em depressão. Muita gente, inclusive, tem falado que ele corre o risco de suicídio. Caso isso aconteça, será a responsabilidade do ministro Flávio Dino se ele acabar acabando com a própria vida. Sendo bem sincero, primeiro, não se brinca com uma coisa dessa. Se ele estiver, ele precisa ser tratado dentro da sua reclusão. O que está acontecendo? Está recebendo tratamento de ajuda, tanto psiquiátrica quanto psicológica, lá dentro. Mas eu nunca vi nenhum preto favelado chegar lá com uma argumentação para possível soltura de um crime por ele estar em depressão dentro da prisão. Eu também nunca vi um deputado de extrema direita que defende o encarceramento em massa defender direitos humanos para presos agora específicos, né? Que ele não defende para todo mundo, gente. Não. É só para quem pode ser só para quem é nocivo contra a pátria. A questão tem mais um detalhezinho importantíssimo, mas assim quase passa despercebido quando a gente está falando do Anderson Torres preso e que ele tem emagrecido e está sofrendo muito na prisão e tudo mais. Vale lembrar que esse senhor aprovou um valor de 90 centavos por preso para alimentação. Tá? Esse mesmo que tá sofrendo, que tá emagrecendo, tá se fudendo na cadeia, esse senhor aprovou esse valor desumano, porque eram presos, não era gente. Aí agora ele quer ser tratado como gente quando tá preso? Eu não consigo ter pena, desculpa. É verdade, não consigo. Amigo. É muita verdade. E é o seguinte, tá colocando-se muito isso, o medo e os holofotes em cima dele, pelo medo dele delatar. Delatar quem? Seu antigo chefe. Bom? E não estamos falando só do Ibanez. Desceu pelo buraco errado.
Relaxa, acontece comigo também. Ele não tá falando do Ibanez Rocha, não. A gente tá falando justamente de Jair Messias Bolsonaro, tá? Que possivelmente, provavelmente, como tudo indica, foi responsável por ordenar que houvesse essas blitz e cerceamento de pessoas de irem votar no seu pleno direito legal de constituição constitucional de exercer o direito ao voto, isso influenciando diretamente numa eleição em que ele tinha toda a máquina, mesmo assim não ganhou. Saca? E que nunca foi usada a máquina do jeito que Bolsonaro usou, gente. Nunca. Não. Tá? Durante a democracia, não. Não. Nunca foi. E agora a gente vai passar pelo terceiro peão das apostas de quem pode ser o delator. Ailton. Não sei. A gente vai pegar o ex-ministro Anderson Torres? Talvez. Mas também tem um cara que já está sendo considerado como arquivo vivo. Que pode ser que vire morto um dia, né? Que é justamente o ajudante de ordens, Mauro Cid. Contra ele... O carinha do Pega Rapaz. Todas as coisas, tá? E aí, o que acontece? Primeiro, Cid, ele é a chave para se chegar em muito mais coisa. Ele está com Bolsonaro desde 2018. Ao lado e cedido para o Bolsonaro desde antes das eleições. Desde quando ele estava em campanha na qual um direito dele que ele teve de poder ter a segurança provida pelo Estado. Então, Mauro Cid está lá do lado dele, ajudante de ordens, desde que ele virou presidente. Então, se tem alguém que sabe de muita coisa... Esse rapaz bonitinho quebra, aqui. velho. Pô. Boy, é sério. Ai. Caralho. Olha esse Pega Rapaz. Olha que coisa charmosa. Meu Deus do céu. Cara, é aquele cara da escolinha do professor Raimundo que eu esqueci o nome dele, mas que Olha tiraram a faca! Patrick. Esse aí. Zorra total ainda. É zoa total. Pois é, mas vamos lá. Tá? Durante a busca e apreensão que foi da Operação Venire, né, na residência do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que também era ajudante de ordens de Bolsonaro, a Polícia Federal ela encontrou dinheiro vivo em espécie. Tá? 35 mil dólares e 16 mil reais. Inclusive, 35 mil dólares dá quase pra comprar um carro novo, hein? Um carro zero assim. Dá pra comprar. Entendeu? Um Fiat. Dá pra comprar. Não. O preço do carro novo hoje em dia no Brasil tem que ser em dólar. Tem que estar ganhando em dólar. Né? E ele encontrou também certificado de vacinação falso para o próprio militar e para os familiares de Mauro Cid. Tá? O que acontece? Acredita-se muito que esse dinheiro teria o objetivo de servir de rota de fuga para ele e Bolsonaro em um possível mandato de prisão quando eles estivessem fora do Brasil. Tá? Não é até porque não tem lógica plausível para você ter essa quantidade de dinheiro vivo dentro da sua casa. Né? A não ser que você vá comprar um imóvel. Que também é muito estranho. Porque você não faz negociação em moeda estrangeira. Mas é tipo lavagem de dinheiro. Esse é o nome certo do bagulho. Isso. Lavagem de dinheiro. E aí, muita gente, os agentes da própria Polícia Federal, eles acreditam que as inserções falsas que houveram em dezembro e a tentativa de resgatar 16 milhões de reais em joias do cofre da Receita Federal não foram fatos isolados. Tá? Eles foram fatos premeditados para uma possível fuga. Tá? Aliás,
uma das especialidades de militares das Forças Especiais com a formação de Mauro Cid é justamente a montagem do que se chama de, na caserna de RAF, que é Rede de Fuga e Evasão. Tá? E aí, com a fraude do cartão de vacinas, Bolsonaro teria passe livre para ir para onde pudesse, onde quisesse também. As joias poderiam garantir, inclusive, sua sobrevivência. Né? Que é o que é a linha de investigação que, inclusive, uma parte considerável da PF está seguindo. Tá bom? E, se você parar para pensar, faz toda a lógica. E, gente, assim, a nossa sorte é que essa galera, os especialistas dessa galera são extremamente incompetentes. Tá? A nossa sorte é que o especialista em fazer essa evasão, em dar essa fuga, era o Patrick do Zorra Total, que não conseguia pagar os rastros, que deixava tudo lá, que tirou a porra do cartão no computador do presidente dentro do palácio. Sabe? Não teve o trabalho de ir na Lan House. Porra, tá com o computador ruim em casa, irmão? Não sabe usar um VPN, filha da puta. Aí, então, a sorte da gente é que essa galera é tosca, é burra, é incapaz de coisas piores. Não por falta de maldade, mas sim por capacidade mesmo. É. E aí, vamos lá. A gente já tem aí pelo menos alguns crimes. Falsificação. Né? Uhum. Ele tem que justificar esse dinheiro pro Tribunal de Contas da União, pro TCU. Sim. E aí vamos continuar andando com a lista, tá? Algumas pessoas já falaram que ele teria avisado e falado nitidamente que Bolsonaro teria recebido poucos dias depois do resultado da eleição, algumas propostas golpistas e que teriam sido apresentadas, inclusive, por duas pessoas em específicas. Um ex-ministro que ele não citou o nome e também o ex-deputado federal Daniel Silveira, tá? Daniel Silveira que, inclusive, já tem maioria no Supremo para derrubar o veto, o perdão presidencial que ele, o indulto presidencial que ele recebeu, tá? Mas vamos lá. Mauro Cid, depois que ele foi preso, depois da ação que aconteceu, né? No próprio dia 3, na quarta-feira, ele foi e teve que fazer um depoimento à Polícia Federal, assim que ele foi preso. E ele decidiu por se manter em silêncio. Tá? Decidiu por manter em silêncio e não falar nada, nem sobre a adulteração do cartão de vacina, nem sobre o dinheiro que foi encontrado, nem sobre o cartão de vacina fraudado encontrado na casa dele. Tá? E aí o que começou a acontecer nesses últimos poucos dias? Mauro Cid, ele é filho do general Cid. Tá? E aí eu vou falar mais sobre o pai dele daqui a pouco. A defesa de Bolsonaro e o entorno de Bolsonaro está defendendo com que Mauro Cid assuma a culpa e a responsabilização pela fraude que já está comprovada de uma maneira unilateral. Eles querem que Mauro Cid tome toda a responsabilidade para si, inocente Bolsonaro. Desse jeito, ele ele se colocaria como o único responsável por isso e que ele teria a defesa que Bolsonaro está querendo utilizar é que Mauro Cid fez a fraude para ele próprio. Sem Bolsonaro saber. Bolsonaro não sabia. Bolsonaro nunca usou o passaporte porque ele não sabia que ele existia. Então a culpa é toda do Mauro Cid. Tá? Só que o pai dele falou: meu filho não vai ser bucha de canhão, não. Aqui não, filho. Então, a gente já tem o
pai dele, um general da reserva, mas só que de muito prestígio dentro das Forças Armadas, indo 2 vezes fazer reunião com a alta cúpula do exército falando que o filho dele não vai ser bucha de canhão. O filho dele não vai ser uma pessoa que vai tomar toda a responsabilidade sozinho, que se for pra cair, ele vai cair em alto estilo. O que? Por favor, dê a ordem, mano. Dê a ordem aí, ó. Bora. O que tá deixando cada vez mais preocupada uma grande parte da galera. Inclusive a própria esposa Mauro Cid. E também tem visto com grande preocupação essa movimentação. A única questão é que Mauro Cid é considerado por todos no entorno dele, inclusive pela própria esposa, como um bolsonarista cego e doente. Aqueles caras que faria de qualquer coisa por Bolsonaro, inclusive talvez até colocar-se a própria culpa dele. Assumir a culpa de Bolsonaro para ele para que Bolsonaro não fosse lesado. Só que, se isso acontecer, a esposa dele já falou que ela não fica quieta. E o pai, ele também não vai ficar. O pai dele, o general Cid, não vai ficar quieto também. E que isso está gerando uma preocupação e um desgaste gigantesco dentro das Forças Armadas e do núcleo que entorna Bolsonaro. Os filhos dele, dos queridinhos que vão agora, por exemplo, em lua de mel viajar e no meio da piscina o deputado federal, durante a lua de mel, chega lá e chama Bolsonaro. Né? Flóride Esse cara explica, tá? Só pra deixar claro. Petinha, né? Mas aí, essa galera do entorno dele já está muito preocupada e com medo realmente das consequências, primeiro, de tudo que Mauro Cid sabe e talvez por consequência também da sua, vamos dizer assim, pensamento onipotente de que nunca seria pego, ter gravado e deixado várias coisas no seu próprio celular de mensagens e registro de possíveis crimes. Além disso, bem possível que ele também tenha conversado com sua própria família, seus pais e esposa também, sobre as coisas que aconteciam. Tendo em vista que eles dois também já falaram que não vão deixar isso quieto. E Bom, tendo em vista que, porra, a gente sabe que o cara, quando tem essa certeza de que nada vai pegar pra ele vai se vangloriar das merdas que fez. Em qualquer lugar, tá? Não estamos falando só aqui, não. Em qualquer lugar. A gente, infelizmente, é assim. É boa parte da tradição que a gente segue no momento. E ainda tem um último crime que eu acho que pode derrubar o Bolsonaro amanhã. Tá? Ainda dentro dessa mesma investigação. Que é a parte da Laurinha. Talvez a única coitada dessa história toda. Porque é uma criança. Tá? Porque o cara não ter vacinado a própria filha, fraudado o documento dela para não vacinar, isso aí já dá cadeia, tá? Isso aí já dá cadeia. Só isso. Se só isso já for comprovado, eu já tô feliz porque esse filho da puta já tá preso. É engraçado, né? O cara gabarita o Código Penal brasileiro e como o povo tava falando, é o Al Capone, né? Ele gabarita o Código Penal, faz massacres, genocídios. E quem vai prender ele é o Zé Gotinha. E aí eu queria colocar só algumas curiosidades antes da gente terminar aqui. Por favor. A operação que a gente chegou lá, a Operação Avenir, ela acumulou só na própria quarta-feira, até o início da tarde, tá? Não tô falando de depois, não. Ou seja, em poucas horas, mais de 500 mil de menções nas redes sociais sobre isso. Sendo que mais de 80% delas são em crítica ao presidente. Tá? E o que isso sinaliza pra gente? Que
Bolsonaro estava perdendo no discurso, então ele tem que manter alguma coisa ligada ao público, ao gado dele, que não conseguiu nem se manifestar na rede, que são normalmente ativos de uma maneira muito grande. Ele tinha que fazer alguma coisa. E foi quando ele resolveu não prestar o depoimento para a Polícia Federal, mas ele resolveu dar entrevista para a Jovem Pan. Uma entrevista em que a gente chega lá e tem aquele caso de... Nossa senhora, não sei nem como descrever direito, mas o Bolsonaro chegou lá, começou a chorar, se fazer de coitado. Pegar o telefone dele, que a gente mostrou aqui mais cedo. Disse que está sendo tratado como um tribunal de exceção com ele. Está sendo feito com ele uma perseguição política. Chorou. Vai ficar de mimimi até quando? Não, ele não falou isso agora, não. Não foi nessa entrevista, não. Foi em outra, tá? Foi quando tava morrendo gente. E não quando tava sendo preso, filho da puta. Você tem aí o videozinho dessa entrevista? Ah, é maravilhoso. Tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando chorando até até quando? quando? Me perguntaram a senha. Muita tristeza, gente. Foi um momento muito difícil pra TV brasileira. Olha essa cena. Olha esse biquinho. Olha essa falta de boca. Falando em choro, eu queria deixar aqui, assim, uma coisa pra cabeça de vocês, né? Imagina que é o seguinte, aconteceu isso tudo. Aí, o presidente da República, em sua rede social, vai lá e dá bom dia. Não vai lá e coloca grande dia, como deveria ter colocado. Ele vai lá e dá bom dia. Aí o que acontece é que numa emissora, a Jovem Clã, que é fiel, dessa mesma emissora que a gente passou agora esse vídeo, né? A repórter da emissora da Jovem Clã, Catiúcia Sotomayor, começou a chorar ao anunciar a Operação Venire. E falar, inclusive, de Lula dando bom dia. Você tem um pouquinho dessa imagem aí pra gente, Pão? Ah, velho, porra, agora, peraí. Não tem, não separei, mas posso procurar aqui. O negócio é que, só pra deixar claro, tá, em defesa da repórter, ela disse que tava com uma puta dor nas costas. Foi tipo o robozão da NASA, que o Luciano Zafi disse que fez a propaganda porque tava com dor nas costas. Ela falou chorando porque ela tava com dor. E aí, é a única exceção que eu permito ser liberada e dizer, porra, tudo bem, a mulher tava com dor, tava trabalhando, tá. Mas, né? Ainda assim, foi engraçado. E aí, pareceu muito que tava chorando. Eu queria muito também agora só trazer uma pequena repercussãozinha, tá? Primeiro, isso foi divulgado de maneira internacional em todos os grandes jornais. New York Times, Le Monde, a gente vai pegar todos, The Guardian, eu separei até aqui alguns links, Washington Post, a Al Jazeera, colocando justamente, expondo o rosto de Bolsonaro, falando que ele é um fraudador de cartão de vacina e que ele acordou com a Polícia Federal na casa dele. E por isso, gerou uma consequência. O adiamento de uma reunião de líderes de extrema-direita que aconteceria em Portugal. Aí Bolsonaro ia participar, mas como ele não ia poder participar dessa vez, resolveram adiar. Olha só. Parabéns, Polícia Federal. Pera. Quer dizer que essa reunião só vai acontecer quando o Bolsonaro puder ir?
Eu acho que espero que não. Eu acho que. Ô, gente, ó, Polícia Federal, presta atenção. Bolsonaro preso amanhã. 2 coelhos. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade. Isso você estará fazendo um serviço a toda a humanidade. Tá? E aí, falando em repercussão, eu achei muito genial o timing político que foi encontrado pelo Ministério da Saúde para divulgar e incentivar o uso da vacinação. Porque ele utilizou as redes sociais um tempo que estava falando sobre fraudulência no cartão de vacina por um cara que faz o discurso anti-vax do caralho contra a ciência para divulgar a vacinação e divulgar que a necessidade do sistema completo vacinal para a Covid 2019 ela é necessária para quando você vai fazer viagens, inclusive internacionais. Então, bom, tem o Zé Gotinha aí no avião? Tá aqui, meu querido, peguei agora. Não falou nada, mas tá aqui, ó. Vai viajar para o exterior? Zé Gotinha neles, caralho! A imagem ainda é um pouco maior. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Embaixo, primeiro, é o avião presidencial, tá? Para quem tá escutando isso pelo nosso podcast, não tá vendo a imagem, é o avião da presidência da República com a faixa amarela e verde, tá? Com o símbolo da presidência da República no fundo, o Zé Gotinha montado em cima desse avião, e aí é escrito, vai viajar para o exterior? Aí embaixo tem, regularize suas vacinas. Vacinas, inclusive, sublinhado, tá? E o brasão do governo federal. Cara, genial. Naquele docs, bom. Ah, peraí que agora eu abri. Perfeito. Aí, ó. Bom, mas também foi bom eu fazer a descrição da imagem. Foi ótimo, foi ótimo. Você pode até cortar a parte que eu tô fazendo a descrição da imagem. E já jogo a imagem logo. Aí você usa só para fazer o áudio do cara que tá no podcast. Não, eu prefiro que você deixe a descrição. Porque fica legal. Foi legal, foi bom. Beleza. Então eu achei o timing muito bom. Porque a gente tá usando a inserção midiática que foi colocada por conta de um crime contra a vacina para promulgar a vacina. Ou seja, é utilizar um anti-vax para fazer propaganda a favor da vacina. O cara que teve a ideia dessa campanha deve imediatamente entrar em contato com o pessoal da comunicação do Ministério da Economia. Entendeu? Essa galera precisa andar junto, meu irmão. Porque o que esse cara mostrou de domínio da situação, entendeu? De como comunicar o negócio de uma forma bacana, o Ministério da Economia tá falhando. Uma dica aí, viu? Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui, tá? Obrigado mesmo, gente. O link da notícia que vocês acabaram de acompanhar tá aqui embaixo na descrição. Por favor, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E caso você queira ouvir o programa completo, também tá aqui embaixo na descrição, tá? É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau!